Pode sentar, querido. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12, versículo de número 14 em diante. Nós estamos falando sobre a ordem de Melquisedeque. Semana passada, aliás, no culto passado, nós falamos sobre a ordem de Melquisedeque, o reino sacerdotal. Hoje nós vamos falar sobre a nossa identidade coletiva, né? A nova aliança, ela não fala só de um local, ela fala de uma identidade. Vamos seguir aqui. Seguir a paz com todos. Amém, queridos? E a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela, ou seja, por essa raiz de amargura, muitos se contaminem. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais que, quando o ouviram, rogaram que não se lhes falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Versículo 22, tendes, porém, chegado ao monte Sião, aleluia, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, glória a Deus, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos felizes de poder falar de um assunto tão maravilhoso, tão glorioso. Assunto esse que o autor de Hebreus, no seu livro, no capítulo 5, ele diz, difícil interpretação, né? E nós falamos no domingo aqui, não porque o assunto seja difícil em si, né? Porque nós sabemos que o Espírito Santo, nas palavras de Paulo, 1 Coríntios 2,10, penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Mas a Bíblia diz que esse assunto é de difícil interpretação porque nós nos tornamos tardios para ouvir. Queridos, nós estamos falando de um reino sacerdotal. Nós estamos falando de uma aliança que caminha numa ordem de Melquisedeque, uma aliança superior à aliança de Moisés. O livro de Hebreus vai trazer luz, e é maravilhoso o livro de Hebreus. É um livro tão profundo, talvez um dos mais profundos de toda a Bíblia, porque fala dessa realidade tremenda do Filho, né? Outrora o Senhor falou na boca dos profetas, mas vindo à plenitude dos tempos, o Senhor falou através do Filho, ou melhor, no Filho. Hebreus 11 vai dizer que todos aqueles que participaram da galeria da fé, você sabe disso, creram pela fé, mas não alcançaram a promessa. Mas a palavra de Deus diz, porque Deus tinha algo superior ao nosso respeito. Quem somos quem é esse nós? Aqueles que vivem depois de Cristo, né? Para que eles sem nós não pudessem ser aperfeiçoados. Então essa é uma aliança superior, irmãos, precisa ser entendida.
né? Nós não podemos trafegar em duas alianças. Domingo nós falamos aqui, o sacerdócio é de todos os santos. Amém, querido? Você e eu somos sacerdotes. Pastores, líderes, apóstolos, profetas, ministério, não é sacerdote de ninguém. Nós costumamos falar que nós somos sacerdotes da nossa casa, o marido sacerdote da esposa, né? O pai e a mãe dos filhos. Mas na igreja, querido, do Senhor, todos somos sacerdotes. Amém? 1 Pedro 2,9. Nação santa, sacerdócio real, aleluia. Apocalipse 20, Apocalipse 5, versículo 10. E nos fizeste reis, reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Apocalipse 20, versículo 5 e 6. Bem-aventurados que são chamados para a primeira ressurreição, porque eles são sacerdotes de Deus. Então, querido, nunca se esqueça disso, o reino é um reino de sacerdotes. O reino é um reino de crentes maduros, lavados e ungidos. Amém, irmãos? Lava-te e unge-te, e veste as tuas vestes, porque essa noite o Boaz vai descer a eira, e você vai encontrá-lo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Êxodo 29, lava os filhos de Arão, versículo 4, versículo 7, unge-os com óleo. Então você vê que essa realidade da lavagem da água pela palavra, que vai estar em Efésios 5, 26, a esposa está sendo lavada, purificada pela palavra, para ficar santa. Amém, queridos? Santa. Não só justa, mas santa. E terminamos a última palavra falando sobre as ofertas de Êxodo 29. 3 ofertas. A primeira, fora das portas, com excremento. Cristo sendo entregue fora das portas, como uma oferta não agradável, né? Como uma oferta, de certa forma, não com cheiro agradável. Porque é isso que ele se fez maldito para que eu pudesse ser inocente. Que amor é esse? Mas não parou por aí. O segundo animal, todo aquele processo, né? Morte, escalpelamento, tirar a pele, colocar as entranhas para fora, lavar com água, queimar, cheiro suave. Esse é meu filho amado, que me agrada. E ainda tem o terceiro animal, o animal da consagração. Aquele que o sacerdote tem autoridade de comer dele. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Nós estávamos falando da oração aqui, né? Fui para casa depois da última pregação pensando, e a gente não quer ser indelicado com a igreja, irmãos. A última coisa que a gente quer é ser indelicado com a igreja. E eu disse, puxa, mas tem gente que é muito novinho para ouvir essas coisas. E o Espírito Santo, de uma forma doce, ele disse, filho, eu nunca tive problema em ter criança na igreja. Assim como você não tem. Irmãos, eu estou com uma filhinha pequena em casa. Que alegria, meu. Você fica rindo. É garantia de gargalhada, não é, meu irmão? O dia inteiro. Sai com cada uma, meu irmão. Estava ensinando ela que Jesus ressuscitou. Fala comigo, Jesus ressuscitou ela. Jesus se irritou. Eu quase me matei de rir. Então, não tem problema, irmãos, ter criança na igreja. Por quê? Porque criança, presta atenção, hein? Não corta agora não. Vou terminar. Porque criança traz alegria. Qual é o problema? O problema é ter gente que já passou muito da idade com atitudes de criança ainda. Então você recebe o novo convertido, ele está lá, não sabe nem quem que é Jesus. Eu me lembro que uma pessoa muito querida minha, quando converteu, não sabia falar pecador, ela falava, Deus ama o pescador. Eu falei, é pecador. Ficou uns 3 meses falando isso. Pescador.
Falei, mas que tal de pescador é esse que Deus ama? Pecador. Mas não fala mais assim, por quê? Porque cresceu, né, irmãos? Pelo tempo decorrido, cresce. Então, irmãos, se você é um recém-convertido, meu Deus, querido, fica à vontade. Falei domingo aqui pesado, né, meu irmão? Não vou atender a sua mulher se você é um sacerdote, quem tem que atender é você. O pessoal às vezes fica em pânico. Mas se você é um novo convertido, a gente atende você, tua mulher, teus filhos, tua sogra, tem todo mundo, irmão. A sogra também. Amém? Mas quando você já é um adulto na fé, será que nós, ao invés de estarmos causando problema, a gente já não teria que estar resolvendo problemas? Será que ao invés de, né, a gente leu aqui, não negligenciar aquilo que a gente tem ouvido. Então, queridos, essa é uma palavra que cada um vai receber de um jeito, né? Se você é novinho na fé, amém, poxa, que legal, sacerdócio, que ordem de Melquisedeque, que nome bacana, Melquisedeque, né? Mas você é novo, mas se você já é mais antigo, como diz o autor de Hebreus, pelo tempo decorrido, irmãos, vamos falar sério aqui, né? Nós, às vezes, vemos irmãos que já têm um tempão de crente, meu irmão. Já está quase, se honram de dizer, eu sou o fundador da igreja. Eu falo, meu irmão, de fundador, tu está virando afundador agora. Tanto tempo de crente, mas são infantis, são crianças na fé. E eu te digo com toda a realidade, irmãos, para esses, não é bom. É igualzinho na nossa casa, querido. Igualzinho. Você tem um bebezinho em casa, ele bilu, você acha graça. Mas se tiver um de 18 anos cheio de barba, falar para você, bilu, você fala, está doente, meu irmão? Está passando mal ou não? Caiu algum parafuso aí da sua cabeça? Mas fala assim, a mesma atitude, com idades diferentes, irmãos. Então a gente não pode achar que o pastor, né? O teu pastor, o teu líder, ele não tem paciência comigo. Não, não é isso. É que a paciência para um de 1 ano é uma coisa. Para um de 18 tem que ser outra. E se você vê um pai e uma mãe dando muita folga para um de 18, 20 anos, você vai ver que vai dar problema. Na realidade, aquele pai e aquela mãe não está fazendo bem para o filho. Apesar dele achar que está, não está. Porque não está preparando ele para a vida. Amém, queridos? Então, de posse disso, eu quero que você ouça essa palavra com essa visão, né? Esse é um alimento que você tem que comer baseado naquilo que você tem vivido com Deus pelo tempo decorrido. Cada um na sua medida. Igualzinho o maná, meu irmão. Você lembra do maná? Eu amo a Bíblia, querido. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz, quanto que é para comer um maná? Depende. Você lembra disso ou não? Não pode estragar para o outro dia, guardar. Mas se você aguenta comer um monte, você come um monte. Com um pouquinho você se satisfaz. Então o maná tinha uma medida. E assim também Cristo tem uma medida. Só que à medida que você vai crescendo, teu estômago fica maior. E aí você já não aguenta mais um pouquinho, né? Tem gente que fala assim, pastor, depois que ouve essas coisas, a gente já não consegue ir em qualquer culto, já não consegue ouvir qualquer pregação, porque a gente já começa a ficar um pouco mais exigente, né? E é assim mesmo. Por quê? Porque a tua estrutura espiritual está crescendo. E à medida que cresce, você vai querendo se alimentar mais dele. Então, queridos, nós falamos de tudo isso, né, na semana passada. E não precisa abrir não, mas Gálatas 3:29 diz assim, que todos nós somos eleitos, descendência de Abraão, justificados, inocentes, eleitos, perdoados. Mas como que começa Gálatas 4:1? Em todo tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. E até o versículo 6, ele vai falar o quê? Da necessidade que esse herdeiro tem de um tutor. Amém, irmãos?
E eu fico, meu Deus, qualquer semelhança com essa realidade de sacerdócio hoje em dia, esse falso sacerdócio nas igrejas, é isso. Querido, nós somos tutores até o tempo determinado. É claro que para uma criança, você não pode deixar ela atravessar a rua sozinha, você não pode deixar ela fazer algumas coisas sozinha, mas o que você está pensando? Eu estou cuidando de você até que você seja maduro, a fim de que você possa estar preparado para se cuidar sozinho. Amém, irmão? E quem sabe cuidar de outros. Efésios capítulo 4, 11 em diante diz assim, que os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres são chamados para edificação dos santos no exercício do ministério. Olha aí, eu vou edificar os santos para que os santos possam estar preparados para ministrar sobre outros santos. Então, tudo que nós temos recebido é para nós, para nossa edificação, amém, glória a Deus. Mas não é só para nossa edificação, é para a gente receber e passar para frente. Então você vê o modelo da nova aliança, não é um modelo de um homem fantástico lá na frente, e um monte de gente sentado, e todo mundo dizendo amém. Não, irmãos. E eu pregando isso, eu deponho contra a minha, vamos dizer, autoridade. Por quê? Porque seria muito mais fácil, naturalmente, a gente dizer o quê? Ó, eu sou o cara e vocês obedecem à liderança, hein? Obedeçam à liderança. É óbvio que você tem que obedecer à liderança. O mesmo livro de Hebreus, Hebreus é fantástico. Como é que vai terminar o livro de Hebreus? Obedecei os vossos pastores, vossos guias, para que eles não tenham que pastorear vocês gemendo. Sabia que a gente pastoreia alguns irmãos gemendo, irmão? Alguns irmãos são tão maravilhosos, né, tão fantásticos, que para pastoreá-los só gemendo. E Hebreus vai dizer assim, por que esse mesmo livro de Hebreus fala isso? Porque ele diz assim, para que você não entenda que esse negócio de sacerdócio elimina a questão da liderança, eu vou dizer, obedeçam os líderes. Mas líder não é sacerdote. É quase que isso no ouvido de alguns chega a doer, mas querido, se dói em você, eu quero te fazer, o reino não é um reino sacerdotal, e se você não for sacerdote, você vai participar desse reino? Porque o reino é um reino então você precisa ser sacerdote para participar do reino. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo para todos, o véu foi rasgado, você tem que entrar com acesso livre, com ousadia. Então é isso que nós lemos aqui, nós não chegamos ao Monte Sião, ao Monte Sinai, aonde só Moisés subiu e o povo ficou. Quantos vocês estão entendendo o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo, não, nós chegamos a Sião. Nós chegamos a Sião, essa realidade muito superior à anterior. Então, queridos, não abra mão dessa realidade de sacerdócio. Porque se, ao ser eleito, eu gosto de dizer que quando nós somos eleitos, nós estamos em Cristo. Amém? Mas o mesmo livro de Gálatas, capítulo 4, ele vai dizer que o Espírito Santo, versículo 4 a 6, clama dentro de nós, e o clamor dele é, Abba, Pai. Ele clama pela ruiostesia, pela maturidade. E no versículo 19, Paulo vai dizer, filhinhos pelos quais eu sinto dores de parto, até que Cristo seja plenamente gerado em vós. Então, não tenha dúvida, irmão. Uma coisa é nós estarmos em Cristo. Eu estou em Cristo, amém. Eu criei no sacrifício, glória a Deus, eu estou em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Toda a igreja, amém, glória a Deus. Agora, Cristo está formado em nós. Quantos percebem a diferença? Por quê? Porque nós em Cristo... Você lembra quando o povo saiu do Egito? Deixa eu te explicar de uma forma rápida. Entra na sua casa, amém ou não? Coloca no umbral da porta o sangue de quem? Do Cordeiro, que você sabe que é uma tipologia do sangue de Jesus, amém? Então, se você está dentro e o sangue te protege, você está em Cristo, amém, querido? Agora, durante todo o deserto, você vai comer dele e beber dele, para que ele esteja em você.
E a gente sabe, irmãos, que nós estamos em Cristo sim, isso não é uma dúvida. A Bíblia diz, já chegamos a Jesus, você entendeu aqui? Já chegamos. Mas a Bíblia também vai dizer que esse Cristo precisa ser formado em nós. Olhe para mim, o quanto você vê de Cristo em mim. Ô pastor, eu não tenho dúvida de que você está em Cristo. Amém? Você é um crente, cara, você está em Cristo, você é um justificado. Mas às vezes eu olho para você e eu vejo algumas atitudes que parece que não é muito uma atitude que Jesus teria. Sabe o que é isso? É que ainda há uma velha natureza. Quantos estão entendendo isso? Que está sendo diminuída, está sendo morta dia a dia. Colossenses 3, versículo 5, fazei morrer a nossa natureza carnal, e com ela as prostituições, os adultérios, as fornicações, todas as obras da carne. Então, não é assim que funciona, irmãos. A gente olha e diz, por que eu ainda não manifesto? Por quê? Porque Cristo ainda não está plenamente formado em nós. Então, quando Cristo estiver plenamente formado em nós, nós já não seremos só herdeiros, nós seremos filhos maduros. Lembra? Teknon, filho que mama. Ruios, filho maduro. Teknon nasceu de novo. As atitudes deles ainda são atitudes infantis, não tem problema. Mas à medida que vai crescendo, amém, irmãos? E o próprio menino, que lindo, né? Por que Jesus já não nasceu grande, de 30 anos, pronto para fazer tudo? Não, porque ele cumpriu tudo que hoje ele chama para a gente cumprir. Vinde após mim. Você não pode ir após ele fazer nada que ele não tenha feito. Por isso que ele é o sacerdote, no livro de Hebreus diz que é perfeito. Por quê? Porque em tudo foi tentado e não houve pecado nele. Então ele cresceu, o menino, olha a expressão, e o menino crescia para virar o quê? Homem. E igualzinho, querido, nós temos que crescer para virar homem. Paulo vai dizer, quando eu era menino, andava como menino, agia como menino. Quando virei homem, acabei com as coisas de menino. Então nós estamos preparados para isso, querido, uma igreja grande, um povo lindo como vocês, um monte de crianças, não vocês, né, que Deus vai mandar, um monte de gente aceitando Jesus, tudo bebê na fé, fazendo um monte de bagunça, não entendendo nada, e a gente tudo dando risada. Oh, meu Deus do céu. Mas essa mesma igreja precisa ter gente madura, para que isso que Deus quer chamar de igreja não seja chamado de creche, né? Ou de um jardim de infância. Não. E aí as crianças vão aprendendo dia após dia com os adultos. Que responsabilidade nós temos, né, irmãos? Eu gosto de falar isso. Se eu me posiciono, quantas pessoas atingirão a maturidade porque olham para mim e vejam o meu exemplo, e veem o seu exemplo, e vão sendo salvas, e vão tendo desejo de ser santo. Amém, querido? Então olhe para mim, se você já tem um tempinho andando com a gente e fica pisando na bola, nós vamos chamar atenção. Ah, mas a vida é minha. Ok, a vida é sua, mas o seu mau exemplo, na palavra de Hebreus, vai contaminar. E eu não estou inventando, a gente acabou de ler isso aqui. Por causa dos maus exemplos, a gente acaba vendo um monte de gente se sentindo autorizada a viver. E eles dizem na maior cara de pau, fulano vive assim. Tem uns que falam assim, fulano vive assim, ainda toca lá na frente no louvor. Por isso que a gente tem cuidado de botar aqui na frente. Eu fico tranquilamente sem a guitarra tocando aqui. Porque ministérios não é quem sabe tocar, não. Ministério é quem tem caráter. Para ser um modelo para a igreja. Então nós vivemos uma geração que o sujeito fala 2 aleluia, 1 glória a Deus e um xaramaná e vira pastor. Caráter não tratou, devendo todo mundo, às vezes nem marido de uma só mulher é, está tudo escrito lá na Bíblia. Se tivesse lido Tito, Timóteo,
tinha resolvido o problema, mas entenderam que o Xaramanai, né, com todo respeito, pronto. Só que é o seguinte, irmão, é um escândalo atrás do outro. Gente que não maneja bem a palavra da verdade, gente que não consegue edificar ninguém, e pior, gente que não tem um péssimo testemunho. Então o autor de Hebreus está dizendo aqui, que Jesus é esse, que a gente não chegou nesse modelo antigo, a gente chegou num modelo superior. Amém? E o mesmo autor de Hebreus, um pouquinho antes, nesse mesmo versículo 12, nós não lemos tudo por causa do tempo, ele vai dizer assim, se você é um filho e é corrigido, quem já leu isso aqui? Glória a Deus, querida, porque você é filho, amém? Porque se você fosse um bastardo, você não era corrigido. Então você vê que tudo que nós estamos falando está conectado? Então, querido, nós precisamos crescer, e essa é uma realidade sacerdotal que a gente precisa entender. Essa é a aliança de Melquisedeque. Quero falar hoje, continuar falando hoje, né, sobre essa identidade, querido. Porque falando de crescimento é interessante, né? Por que essa aliança é superior? Porque essa aliança ela não trabalha somente com o local, ela trabalha com a identidade. Eu vou dar alguns exemplos para você. Não vai dar tempo da gente ler, mas eu vou citar. Salmo 122:1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você conhece a história. 2 Crônicas 7:1, e tendo Salomão acabado a edificação do templo, a glória desceu. Amém? Êxodo 25:8, faça um tabernáculo, madeira de acácia, etc, 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 porque eu vou habitar. Se você quiser ir mais além, o jardim do Éden, ou no Éden. Então, você entendeu que eu citei aqui realidades físicas? Amém ou não? Então, o que era o templo na antiga aliança? Era um lugar, irmãos, um lugar santo, que as pessoas precisavam se lavar antes de entrar, que as pessoas não podiam entrar de qualquer jeito. Nós estivemos lá em Israel algumas vezes, né? E tem um lugar lindo lá, sempre gosto de levar o pessoal lá, que é a escada de Uda. Quem lembra? Um degrau fino, um grande. Lembra disso, não? E a gente falou, mas meu Deus, será que o cara estava sem metro aqui, meu irmão? Um grande, um pequeno, um grande, um pequeno. E fui perguntar para o rapaz, por que é isso? Ele falou, pastor, experimenta subir esse degrau de cabeça erguida. Você vai cair. Obrigatoriamente você tinha que subir um degrau. Lembra disso, Luzia? Aí vai para o segundo, você abaixa a cabeça. Então você vê o ritual, o templo de Deus santo, onde você tinha que subir de cabeça baixa, onde você tinha que se lavar para entrar. Eu não sei se vai doer isso agora, aonde ninguém poderia chegar de mãos vazias. Diga comigo, antiga aliança. E você acha que a nova aliança é inferior a essa? Se a minha reverência para subir num templo de pedra era uma, como que deveria ser a reverência no templo da casa de Deus, que somos nós? Se lá eu não poderia chegar de mãos vazias, como eu deveria chegar hoje? Nós estamos na lei, a lei passou agora. Você acha isso? Preciso estudar um pouquinho mais, querido. Um pouquinho para ser assim bem... Não, irmãos, a aliança é superior, o temor é maior. Agora tem uma coisa, tudo isso no Antigo Testamento era uma realidade física, né? Semana que vem nós vamos falar sobre a convergência céu e terra. Quando Deus chama Abraão e ele diz, percorre essa terra na largura e no seu comprimento. Gênesis 3, 13, versículo 17. Mas quando Paulo vai orar, ele vai dizer, eu oro para que vocês possam compreender qual seja a largura e o comprimento, mas a altura e a profundidade. Porque a nova aliança insere o que a antiga não podia inserir, o céu. A nova aliança, meu irmão, é uma realidade
que traz o céu para a terra. Você viu aqui, nós já chegamos às miríades de anjos, amém ou não? E semana que vem nós vamos falar da escada que Jacó viu e que Natanael, e que Jesus falou para Natanael: você verá o Filho do Homem em pé, e anjos de Deus subindo e descendo. Que coisa linda! Quando céu e terra se fundem. Por isso que nós somos aqueles que habitamos nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios 2, 6. Efésios 3, 10. Efésios 6, 12. Nosso ambiente celestial. Como que a gente pode ir? Só com a nova aliança. Porque na antiga aliança, preste atenção, era só físico. Então hoje, eu sei que alguns irmãos são assim, humildes, né, e às vezes não falam por mal, mas hoje seria errado eu chegar aqui e dizer: querido, vamos à paz do Senhor, tudo bem? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você está aqui na casa do Senhor e tal. E você ouve isso por aí. E por que seria errado? Porque traria um pensamento aos nossos corações de que nós estamos num lugar santo. Amém, querido? Mas que quando a gente sair daqui, a gente vai poder fazer o que a gente quiser, porque afinal de contas a gente saiu do lugar santo. E não é exatamente assim que muitos crentes vivem. Eles são uma coisa dentro da igreja, mas fora da igreja eles são terríveis. Porque existe uma mente ainda de antiga aliança. A gente ainda vê pessoas dizendo: essa roupa está boa para ir para a igreja. Querido, escuta uma coisa: se não está boa para vir para cá, é provável que não esteja boa para você trabalhar com ela. Aí solta uma palavra torpe e diz: perdão, eu estou num lugar santo, na igreja. Não, esse pecado aqui também é pecado quando você fala na sua casa sozinho, sem ninguém ver. E alguém vai dizer: ah, Jesus cumpriu a nova aliança. Não, a nova aliança é muito mais profunda do que a antiga. Por quê? Porque a nova aliança já não se limita a um lugar geográfico, meu irmão. Já não se limita a um tempo específico de culto. 24 horas por dia, todos os dias da semana, aonde você pisar a planta do teu pé. Aleluia! Então, se você quer saber, Deus não está nem aí, meu irmão, para você vir aqui no culto e arrebentar a boca do balão. Ele quer que você arrebente a boca do balão aqui, mas arrebente quando sair. Você entendeu o que é, né? Você seja santo em todo o tempo. E como que a gente entendeu esse texto aqui? Como que começou? Buscai a paz e a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, eu não sei, às vezes você olha essa palavra e fala: glória a Deus. Mas ainda vai ficar com a mente de velha aliança. Na realidade, eu estou fazendo meu papel, eu estou te dizendo em que aliança nós estamos. Mas nós não estamos mais preocupados em vir à igreja, porque nós somos a igreja. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Irmão, está um ambiente tão gostosinho aqui, dá vontade de pregar até meia-noite. Aleluia. Tem dia que é bom, tem dia que é melhor ainda. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus. Casa de quem, querido? De Deus. Não era casa de Moisés, casa de Deus. Então a casa de Deus na época de Moisés era físico. É o que a gente tem falado nas palavras de Pedro, né? É a verdade presente. Eles andavam numa verdade. Como servo, diga servo, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo. O que o autor de Hebreus está dizendo? A antiga aliança. Ainda, e o próprio livro de Gálatas vai dizer, como menino ele precisava da lei. Amém, querido? Ele precisa de uma lei que diga: não matarás, não adulterarás. Mas como homem ele não precisa mais dessa lei, porque agora a lei está entranhada, está escrita na tábua do seu coração.
Jeremias capítulo 31 tem uma nova aliança, que já não é mais numa tábua de pedra, mas é na tábua de carne, entranhada no coração da gente. Aleluia! Então, o que a lei de Moisés e o que o sacerdócio araônico e o que a antiga aliança pode nos levar? A sermos servos. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. Mas o autor de Hebreus, de uma forma linda, diz assim: para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Em outras palavras, isso não era o ápice, isso era um testemunho, era uma figura de algo futuro. E o autor de Hebreus continua dizendo: Cristo, porém, como filho, aleluia, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Se tão somente. Irmãos, o povo fica chateado, né? Às vezes o pessoal aí do calvinista, né? Vamos ficar por aqui para não ofender ninguém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, querido, tem que tirar Hebreus da Bíblia. Porque a Bíblia diz o quê? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o... Tem um jeito mais simples de dizer o que a gente está dizendo? Como filho, nós precisamos guardar a esperança até o fim. Amém, irmãos? Nessa hora alguém diz assim: mas para que esse negócio? Eu já ouvi isso. Para que esse negócio de maturidade, reino? Como servo está bom. Você já deve ter ouvido isso, né? Basta ir para o céu. Não indo para o inferno já está bom. Querido, eu não me vejo fora da condição de esposa do Cordeiro. Eu não me vejo fora da participação de Sião, da Nova Jerusalém. Eu não quero ser uma virgem com o Espírito que depois, né? Mateus 25 vai dizer, mais tarde, achou o Espírito, mas era tarde demais. O problema da virgem imprudente não é que ela não teve o Espírito, é que ela errou o tempo. E nós lemos sobre Esaú, olha a palavra mais tarde, depois, buscou a Deus, mas não achou, ainda que tenha buscado com lágrima. Por quê? Porque já tinha passado. Querido, existe um tempo que a gente precisa entender. Às vezes nós até queremos, mas dizemos, amanhã. Deixa eu primeiro enterrar meu pai, deixa eu primeiro comprar minha junta de boi, acabei de comprar uma... Você já viu essa parábola lá de Jesus ou não? Eu comprei agora, preciso cuidar, eu sou jovem, né? Eu tenho que ir no shopping, eu tenho que fazer as coisas, né? Você entende essa questão de shopping aí? Não é pecado, mas prioridade. Eu tenho que fazer as coisas. Aí vem querer me convencer de dizer, pastor, mas você é religioso, hein? Falei, por quê? Qual que é o problema? Onde é que está escrito, meu irmão, que não pode ir? E realmente não está escrito. Sabia? Porque isso talvez não seja um pecado, mas é um embaraço. São coisas que embaraçam a nossa vida. Então vai deixando para depois, e uma hora não tem. E pediu, né? Me dá um pouquinho do seu azeite. Aí a prudente disse, não posso, porque senão, o que eu vou fazer? Eu ajudo você e fico ruim no negócio. Né? Vai faltar para mim e para você. Você vê que tem hora, irmãos, que talvez a gente até tenha que deixar algumas pessoas. Né? Que Deus nos dê a graça e o discernimento para não errar o tempo, né? Porque talvez se a gente deixar algumas pessoas fora do tempo seria pecado, mas existem horas que a gente vai ter que ser como Josué. Se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais, se vocês querem fazer o que os seus pais fizeram, façam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Acabou o tempo, 40 anos. Está na hora de atravessar a terra, o Jordão. Está na hora de entrar na terra. Já não dá mais tempo de ficar, olha, por favor, se converta, vou te esperar mais um pouquinho. E quantos exemplos nós temos na Bíblia? Eliezer com Rebeca, e o Labão dizendo, fica mais 10 dias. E ele disse, tá bom, qual que é a decisão de vocês? Não tem problema se vocês quiserem ficar onde vocês estão, mas eu estou indo embora agora, porque eu tenho uma agenda com o meu Senhor que não pode ser furada. Aleluia! Então vamos perguntar para a mulher, irás tu com esse homem? Eu irei, Gênesis 24, 58. Então, querido, acertar o tempo também é uma coisa muito importante, porque Esaú não acertou o tempo, as virgens imprudentes não acertam o tempo, Labão não acerta o tempo. Tudo gente que, de certa forma, teve uma visitação do Senhor, mas não foi até o fim, meu irmão. E hoje você vê uma boa parte da igreja que se abraça na salvação que aconteceu há 30 anos atrás, num culto de domingo, num apelo pastoral, e eles não crescem, eles não andam, eles não avançam, e eles dizem, eu sou salvo. Ok, você saiu do Egito, mas se vai entrar na terra é outra história. É preciso uma caminhada de obediência. Aleluia! Então você vê, querido, que nós somos nós participamos, irmãos, dessa casa que é a nossa identidade. Querido, o negócio de Jesus é com gente, não é com prédio. Quando nós falamos de edificação da casa, nós não estamos falando dessa obra física que nós estamos fazendo, nós estamos falando da obra que Deus está fazendo no coraçãozinho de cada pessoa que entra aqui nesse lugar. Gente que queria divorciar e vai, não, eu vou lutar pelo meu casamento. Gente que queria abandonar, não, eu vou continuar. Mas no meio do caminho você também tem aqueles que falam, não, eu não vou continuar. O negócio de Jesus não é mais com pedra, é com pedra viva. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, chegando a ele, pedra viva, rejeitada por muitos, mas para nós eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa de Deus. Aleluia! Leia a cidade santa, a Nova Jerusalém, e quando você lê o Apocalipse, você vai dizer pedras preciosas, e você precisa entender que aquelas pedras preciosas é muito mais do que essas pedras físicas, é cada um daqueles que aceitou o chamado e se entregou para essa construção. Amém? Essa altura do campeonato a gente sabe, né, querido, que Nova Jerusalém não é somente um lugar para onde nós vamos, mas é algo que fala da nossa identidade. Aleluia! Eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas ouve de novo, Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva, meu amigo. Glória a Deus, para o seu noivo. Que visão é essa? Inexplicável, não tem como entender isso. E ouvi uma grande voz do trono, o trono de Deus, que dizia, o tabernáculo de Deus. Quem é tabernáculo de Deus aqui? Quem faz parte desse tabernáculo de Deus? Eu faço parte desse tabernáculo, irmão. Se fosse no passado, no tabernáculo de Êxodo 25, era só uma estrutura física. Mas você lembra o que o autor de Hebreus diz? Quando Deus leva Moisés para o monte, ele diz, Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Leva para a terra algo que os faça entender a realidade celestial. Então aquele não é o tabernáculo, embora tenha sido uma verdade no tempo presente, mas agora não, agora nós estamos numa verdade mais superior. Aleluia! Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Você faz parte desse tabernáculo, você é uma madeira de acácia, aquela cheia de nós, cheia de impurezas, cheia de defeitos, mas que Deus pegou, tratou e cobriu com ouro da sua glória.
Amém? Natureza humana revestida de glória. Quando vier o Filho, será glorificado nos seus santos. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos a glorificação do nosso corpo. Aleluia! Então nós somos esse tabernáculo, irmãos. Esse que o céu vai dizer, o tabernáculo de Deus está no meio dos homens. Amém? E o versículo 4 vai dizer, limpará dos olhos toda lágrima e tal. E há muito tempo a gente olhava, um dia o choro. Não, querido, você é o tabernáculo que desce. Mas haverá tanta tristeza na terra, depois da volta de Jesus, que o tabernáculo de Deus vai trazer alegria, meu irmão. Vai trazer glória. Vai trazer a presença. É céu e terra conectados. Como que será isso? Eu já ouvi dizer, né? Talvez uma cidade em cima e uma cidade embaixo. Um negócio, meu Deus, cinematográfico. Nem sei o que é. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus prometeu e planejou para cada um daqueles que amam a Jesus. Amém? Então, mas o Espírito Santo penetra e Deus às vezes revela, a gente fala esses negócios malucos aqui, mas está muito aquém da realidade. Nós talvez não estejamos tocando nem na superfície da superfície. E se essa coisa pequena, e em parte conhecemos, e em parte profetizamos, já nos deixa tão animados, quanto mais a realidade. Amém? Então você acha que eu vou simplesmente dizer, eu não me importo em ser servo, eu não me importo, desde que eu não vá para o inferno. Não, querido. Não, eu quero fazer parte. Paulo diz assim, eu oro para que vocês tenham os olhos do vosso entendimento, em outra versão, do vosso coração iluminados, para que vocês conheçam a natureza do chamado de vocês. Vocês saibam exatamente para o que vocês foram chamados. Por isso, esses homens entenderam isso, irmãos. Sabe o que eles fizeram? Abandonaram tudo. Eles abandonaram. Volte para o livro de Hebreus. Capítulo 11, versículo 8. O mesmo Abraão que tinha recebido uma palavra, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, e eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel. Aleluia! Sabe o que aconteceu com Abraão? Pela fé. Abraão sendo chamado para um lugar, fala lugar. Entendeu, querido? Lugar. Porque Deus sempre vai comunicar primeiro conosco fisicamente. É igual a professora do colégio que ensinava para nós 2 mais 2 e colocava 2 bananinhas. Você lembra disso? 2 maçãzinhas. E a gente visualmente entendia que 2 mais 2 era 4. Amém, querido? Diga assim, à medida que eu vou crescendo, o que aconteceu? A bananinha vai saindo, a maçãzinha vai saindo, e você já faz de cabeça. Porque Deus só usou o físico para capturar. Mas, querido, se nós estamos na faculdade e ainda precisamos da banana e do abacaxi, nós estamos com problema. Amém ou não? Entendeu o que eu quis dizer ou não? Por isso que Paulo diz, quando eu era menino eu agia como menino, mas agora eu não posso mais agir como menino. Não tem problema nenhum você ser menino e agir como menino. O que não pode é você já ser um homem e continuar agindo como? Isso é problema. Então, o que a Bíblia vai dizer? Foi para um lugar que ele havia receber por ele. Então está claro que Abraão ia receber um lugar por herança. Obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Eu só obedeço se eu entender tudo. Tá bom, você está querendo ser mais do que Abraão, porque Abraão obedeceu sem entender. Aleluia! Não estou entendendo nada, nem eu, querido. Mas isso não é motivo para a gente não obedecer. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, provisoriedade, com Isaque e Jacó.
herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Quer dizer, no meio do caminho, Deus falou para Abraão que aquela cidade, que aquela aliança já era uma aliança passada, meu amigo. Que o negócio dele era Nova Jerusalém. Amém, irmãos? E o nosso negócio é Nova Jerusalém. Amém? E sabe o que vai dizer Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10? Ele vai dizer assim: então veio um dos 7 anjos, só ouça, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e me disse: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quantos de verdade, querido, anseiam por ser participantes da esposa do Cordeiro? Quantos de verdade anseiam, desejam? E o evangelho não é isso, irmão. Não se fala da preparação da noiva. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer: me perdoe ser chato, me perdoe falar das mesmas coisas sempre, me suporte um pouco mais na minha insensatez, mas sabe de uma coisa? Eu tenho um chamado, e o meu chamado é preparar você como uma virgem para um marido que está vindo a saber Cristo. Mas eu temo, porque assim como Satanás enganou Eva, ele pode entrar nas suas mentes e fazer você se afastar da simplicidade de Cristo. Ruth e Boaz, Esther e Assuero, noivas virgens que esperam o noivo. Qual é a mensagem do evangelho se não essa? Aí vem o noivo. Grande esse mistério, porém eu me respiro a Cristo e à igreja. Eu não quero ser esposa, eu me contento em ser servo. Querido, então você não é igreja. Porque a igreja é a esposa de Cristo. É essa que ele está edificando. Então, querido, segui a paz com todos e a santificação. Porque sem a santificação, ninguém será esposa de Cristo. Você lembra a história de Esther? Que já era bonita, já era linda, mas mesmo assim, precisou ser tratada para que pudesse estar apta a ser apresentada ao rei? Não se contente com uma beleza evangélica. Querido, eu falo isso com tristeza e não estou julgando ninguém, não me julgue também. Muitos que eu tenho andado por aí, eu vejo, se contentam em ser evangélico, se contentam em ir na igreja. Eles até contaminam, na palavra de Hebreus, eles contaminam outros, dizendo: não precisa disso tudo. Santificação, não precisa disso. Deus já fez tudo. Você vai olhar para a vida dessas pessoas, Deus que me perdoe, pífio conhecimento da palavra. Não leem a Bíblia, não conhecem as Escrituras. Por isso andam entranhados com o pecado, não estão sendo santificados pela palavra, meu amigo. Jogaram fora o versículo lá de Efésios, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é à toa, querido, que os púlpitos, muitos deles, tiraram a palavra de Deus dos púlpitos, trocaram por autoajuda, autorrealização, sucesso. E sabe o que o povo está fazendo? Continuam pulando do mesmo jeito. Mas se você estiver sentado no lugar desse, você se levanta e diz: que hora que vai começar a pregação da palavra? Os notáveis, os bereanos que conferiam na palavra. Eu fico triste em alguns lugares que eu vou, cada besteira que a gente ouve dos púlpitos, e eu não fico mais triste com o que eu estou ouvindo do púlpito, porque isso aí faz parte. O que me deixa triste é ver a reação do povo. Eles dão um pulo desse tamanho aqui. O sujeito está ferindo a Bíblia, está assassinando a palavra do reino. E sabe o que o povo faz? Na sua grande maioria, estão pulando, cantando, pulando, dançando, glorificando, caindo, dizendo: é isso, é isso. É isso não. Tinham que ser bereanos, meu amigo. Tinham que olhar e dizer: esse negócio não está bom não, querido. Esse negócio aí não está batendo aqui. Mas por quê? Porque esse é o espírito dessa geração. E é isso que o Senhor está dizendo. Esse autor de Hebreus vai dizer que ele vai abalar. Um versículo depois, está chegando a hora em que uma vez mais eu abalarei. Aleluia!
o que pode ser abalado, a fim de que vocês que receberam um reino inabalável, aleluia, estejam de pé, permaneçam de pé, fiquem firmes. Então é necessário que venham os abalos, sim. Por quê? Para colocar em ordem as coisas. Amém, irmãos? Porque nós somos essa cidade. O que nós lemos aqui, vem, eu te mostrarei, a esposa e levou-me a um alto monte e me mostrou a cidade. Você tem coragem de dizer, nós somos essa cidade, aleluia, que está sendo edificada. Por isso, essa cidade não é mais um lugar, essa cidade faz parte da tua identidade, meu amigo. E aí sim você entende o que nós lemos em Hebreus 12, nós chegamos a Sião. Porque se Sião for um lugar, você sentado nessa cadeira branca aí, você não chegou, o máximo que você chegou foi no São Bento. Mas por que o autor de Hebreus diz, vocês já chegaram a Sião? Por quê? Porque agora, querido, já não é o lugar que você vai, é quem você é. Amém? Dê um sorriso para o seu irmão e diga para ele assim, meu irmão, você tem que descobrir quem você é. Olha dentro do olhinho dele, meu irmão. Não deixa ele escapar nessa hora, não. Você acha que você é evangélico? Você acha que tu foi chamado para ser crente? Você acha que você foi chamado para ser membro de igreja? Para dar a sua ofertinha quando dá, né? Quando dá. Uma vez por mês. Para cantar 2, 3 musiquinhas. Para ir para casa todo feliz dizendo assim, eu sirvo a Jesus. Você acha que esse é o teu chamado? Sinceramente, meu amigo. Para viver essa vida pífia de palavra de Deus. Pelas carinhas já vê que está doendo. Alguns, né? Está doendo, filho. Não está lendo, dói mesmo. Dói. Começa a ler que para de doer. Não, querido, você foi chamado para ser uma pedra preciosa dessa cidade. Você foi chamado para estar no Monte Sião agora, sendo trabalhado pelas mãos de Deus. Assim como Deus trabalhou na mulher, com a sua própria mão, enquanto o Adão tinha adormecido, assim também Ele está trabalhando na sua esposa, na esposa do filho. Aleluia! Oh, meu Pai! Pedra por pedra, preciosa, Ele te chama de precioso. Você pode se chamar de evangélico, crente. Querido, deixa eu te falar, essa altura do campeonato, a gente ainda ouve crente dizer, tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver pegar um dominguinho e ir para o shopping. Tem nada a ver. O que tem a ver? Tem nada a ver. Aniversário, sim. Esse negócio de aniversário no domingo, meu irmão. Vai fazer aniversário no domingo assim lá na China, meu. Todo mundo faz aniversário no domingo. Se eu for em aniversário de todo mundo no domingo, eu não venho nunca aqui. E minha família é grande. Amém? Vai ganhar um parabéns. Aleluia! Se for muito íntimo, ganha até um presentinho. Glória a Deus! Mas eles sabem que nós estamos trabalhando. Eles sabem que nós precisamos estar aqui sendo edificados. Se for sábado também, sexta também. Mas a nossa geração de crentes se contenta. Alguns deles. O que você é? Sou crente. Sou evangélico. Irmão, eu estou aqui para te dizer, você não é isso. Você não chegou ao monte palpável, onde as pessoas tinham medo de subir. Você chegou a Sião, aleluia. Você tem chegado a Sião, a nova Jerusalém, a Assembleia dos Espíritos Justos aperfeiçoados, a Deus, aleluia, ao autor da nova aliança, meu Deus do céu. Sabe como é que eu fico? Eu fico assim, eu falo, meu Deus, como que é isso? Eu entendo Paulo hoje dizendo, meu Deus, eu queria estar com Jesus, que seria bem melhor, mas eu tenho que ficar aqui porque eu preciso pregar mais, né? Eu preciso fazer mais coisas, mas você entende? Eu quero ver essa realidade. É assim que você vai caminhar para a morte, meu irmão. Amém? Aleluia! 80 anos lá, se Deus quiser, robusto, levantando um pezinho ainda. E aí, meu irmão, está quase morrendo, hein? 80, pelas palavras do Davi, já estou na hora extra. Mas bateu o desespero? Que nada, meu irmão.
Daqui a pouco, o que é em parte vira perfeito. Ai, daqui a pouco eu estou com ele, daqui a pouco eu vou vê-lo, daqui a pouco eu vou entender, vou entrar eu vou sair dessa brecha de cronológica e vou voltar para o meu ambiente de onde eu vim, para a eternidade. Sabe o que vai acontecer com muitos crentes quando chegar com 80 anos? Não fique triste, vão estar desesperados, porque a vida da terra acabou. E meu shopping, tem mais. Lutei para ganhar carro, agora estou cheio de artrose, não posso nem dirigir. Ganhei tanta coisa que não posso nem usufruir. Se você pensa somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Paulo disse isso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, meu amigo. Aleluia! O reino de Deus é uma transformação gloriosa da nossa identidade. O sacerdócio de Melquisedeque já não toca lugar, toca a nossa identidade. Agora, se Deus tem me chamado para ser isso, e eu quero, como um cão, voltar para o vômito, já não é culpa do Senhor, querido. Amém? Se eu ainda quero me envolver com coisas desse mundo, já não é culpa do Senhor. Eu tenho falado isso. Não adianta nós falarmos de renúncia sem antes encontrar a pérola de grande valor. A igreja errou muito nisso. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E os jovens falavam assim, por quê? Escuta aí, Daniel. Escuta aí, Fabrício. Por quê? Por que não pode? Porque você encontrou a pérola de grande valor, cara. Nós não estamos falando para renunciar porque nós somos evangélicos. Por que você não faz isso, meu irmão? Porque eu sou crente. Doido para fazer, mas não pode porque tem uma tábua, né? Tem um tutor ali em cima falando assim, se vacilar eu boto você de castigo. A lei é para isso, para limitar. A lei vai dizer, não faça. Coração louco para fazer, mas você não faz. Mas a nova aliança não é assim. A nova aliança é, eu vou te dar a pérola de grande valor. Aí, jovem, você não vai precisar ficar fornicando com um e com o outro. Não vai mais. Não vai chegar um menino na igreja e você ficar toda serelepe. Um espírito evangelístico, né? Entra na pessoa na hora que é evangelizar todo mundo. Não vai chegar mais. Você vai ficar ali paradinho. Eu tenho a pérola de grande valor. Por isso eu renuncio. Por isso que jovens têm casado virgens no século 21. Eles já sabiam que eles precisavam casar virgens há muito tempo, mas sem achar a pérola de grande valor, o hormônio fala mais alto mesmo. Mas agora não, eu achei a pérola de grande valor. Eu não vou ficar entranhado pelo bairro com ninguém. Por quê? Porque seu pastor briga? Não. Seu problema, o menor dos seus problemas sou eu, meu irmão. Fique em paz. É muito fácil você me enganar. Porque eu ainda estou fisicamente guardado num lugar e num espaço de tempo, mas o olho que tudo vê, aleluia. Como é que termina esse capítulo 12? Deus é um fogo consumidor. Não há lugar onde Ele não esteja. Não há pensamento que Ele não prescrute. Não há nada que Ele não possa sondar. Até as profundezas da nossa alma. Aí você diz, você está sendo duro. Não, eu quero te lembrar quem você é. Você é Nova Jerusalém. Aleluia! Melquisedeque fala de uma identidade. Hebreus vai dizer, sem genealogia,
sem princípio de dias. Ninguém sabe quem foi o Pai, ninguém sabe de onde veio. Eternidade. Meu Deus, tem que entender quem você é. Eu estou aqui para te dizer, não se contente em ser um crente, um evangélico, um membro de igreja, alguém que vai 1, 2 vezes na semana e enche o peitinho e diz, estou satisfeito. Não se satisfaça com isso não. Estou satisfeito, estou cumprindo meu chamado. Querido, quantos erros a igreja tem cometido. O sujeito pega uma guitarra, um teclado e diz, estou cumprindo meu chamado. Fica 30 anos da vida dele. Acha que diante do Senhor vai chegar e vai dizer assim, e aí Deus? Gostou? Deus falou assim, entendeu tudo errado, cara. Você achou que você tinha sido chamado para tocar teclado? Pois é, você não foi chamado para tocar teclado. O teclado era diversão, né? Querido, quem ouve anjo, santo, 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 o trono cantando, você acha que precisa de tecladinho para alegrar Deus? Deus falou, meu Deus, meu filho começou a tocar teclado agora, estou precisando de teclado. Não, Deus não está precisando. Deus quer pedras vivas, que se coloquem, querido, não seja como Esaú, que tinha a sua identidade definida, primogênito. A graça, Esaú pediu para nascer primeiro? Não, a graça de Deus, preste atenção, entregou para Esaú uma bênção. Sabe o que Esaú fez, querido? Desprezou por um prato de lentilha para comer aqui e agora, nos seus 70 anos, 80 da vida. Trocou uma eternidade por um prato de lentilha. Se alguém tivesse pastoreado Esaú e botado o dedo na cara de Esaú e dito, cara, eu sou seu pastor, você vai parar com essa safadeza agora, Esaú. Será que Esaú tinha... Então cuidado, querido, às vezes quem está se levantando para te apertar, pode ser uma bênção que Esaú não teve. Se ficar reclamando muito, a gente para de te ajudar. Eu quero ser livre. Quero ser livre, não quero que ninguém me chame a atenção. Ok. Direito que cada um de nós temos. Amém, irmãos? Quantos ainda estão felizes com essa palavra? Glória a Deus. Vamos terminar? Eu estou muito animado aqui, querido. Poxa, estou sentindo muito o Senhor aqui, sabendo também que o Senhor está aqui. Sião é a nossa casa, Sião é a nossa identidade. 1 João 3,2 diz, já somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas eu já sei que eu sou, querido. Aleluia, eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Amém, glória a Deus. Nós sabemos quem nós somos. Homens convictos da sua identidade. Eu termino agora dizendo algo para vocês. Quando nós falamos de Sião, você vai ver essa palavra em 2 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 9, nós não vamos ler. Mas em linhas gerais, Samuel com 30 anos, diga comigo, 30 anos. Igualzinho Jesus com 30 anos. Ungido, igualzinho Jesus ungido. Rei sobre todo Israel, igualzinho Jesus. A voz de Deus, esse é meu filho amado, acreditando, né? Liberando Jesus para o ministério. E o Davi estava liberado ali com 30 anos, figura clara de Jesus. Sabe o que ele fez? Vamos tomar Sião, vamos para Jerusalém. Saul reinou 40 anos e nunca pisou em Jerusalém, porque o reino humano, o reino da ciência do bem e do mal, preste atenção nisso, irmãos. Quem é Saul? Saul é um reino humano. É um reino da religiosidade. É um reino que pega o que é ruim, joga fora, mas pega o que é bom e quer servir a Deus. Nunca pisou em Jerusalém. Você está comigo aqui ou não? Nunca. Então qual é a figura? Esse reino humano não toca Sião. Essas coisas humanas não tocam.
Então Davi vem, figura de Jesus, e toma Sião por dentro. Você conhece a história? Alguém já foi lá, viajou com a gente, entrou no túnel lá, toma por dentro. E assim nós estamos sendo tomados por dentro. Eu não estou nem aí se você não tem o seu carro zero. A minha intenção aqui não é para você ganhar carro zero, não é para ganhar casa nova, não é para ganhar presente novo. Isso aí, os filhos da concubina ganham. Você lembra disso? Abraão deu presentes para os filhos das concubinas, dos servos. Mas para Isaac, deu tudo. Aleluia! Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Nós não somos filhos de H, nós somos filhos de Sara. Está comigo aqui, querido? Aperta o cintinho aí, mais um minutinho. Então, você olha essa realidade, Jesus tomando a gente por dentro. O que é mais importante para ele? Caráter. Se fosse num lugar, deixa o lugar bonito. Ouviu o que foi dito? Não adulterarás. Eu digo, se no teu coração houver adultério, ainda que você não deite com a mulher, não deite com o homem, já adulterou e precisa se arrepender. Ei, o templo agora é você. O templo agora, somos nós. O meu negócio é tomar vocês para mim. Aleluia. Então Sião é tomada por dentro. E Sião vai aparecer em Apocalipse 14, os 144 mil remidos de Sião. Presta atenção, cantavam um cântico que ninguém sabe, senão aqueles que estavam lá. Por quê? Porque só gente do Espírito pode discernir as coisas do Espírito. Não queira colocar essa mensagem na caixinha evangélica, porque ela não cabe. Não queira colocar essa mensagem na caixinha do crente, que ela não cabe. Isso aqui é preciso estar em Sião para entender. É preciso estar ávido por essa realidade. Por isso que um culto como esse é maravilhoso para alguns e é terrível para outros. E a Bíblia vai dizer assim: eles carregam nas suas testas o nome do seu Pai, aleluia. Por quê? Porque não são mais servos, são filhos. O nome do meu Pai, o Espírito que clama, Abba Pai, não é isso que diz Gálatas 4? Eu não sou servo, eu sou filho. Moisés foi fiel como servo, Cristo é fiel como filho, aleluia. Eles seguem o Cordeiro para onde vão. Pastor, é pecado isso? Não pergunta para mim não, pergunta se o que você está fazendo Jesus faria. É pecado ir para esse lugar? Para de perguntar para mim, pergunta se Jesus iria no lugar com que você vai. É pecado fazer isso, fazer... Não, diga, por quê? Porque eu sigo Jesus aonde Ele está. São virgens. Tenho-vos preparado para apresentar como uma virgem ao seu marido, a saber, Cristo. Não se achou engano nos seus lábios. Santos, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Por isso esses são os santos remidos do Monte Sião. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Destrua esse templo, em 3 dias eu levanto de novo. E ele falava a respeito do templo do seu corpo. Caminho de 3 dias, quem lembra disso? O Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora me deixe fazer o caminho de 3 dias. A edificação sempre vem nesse caminho de 3 dias. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Amém? Repita comigo, não se pode. Mais forte, não se pode edificar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus disse isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Por enquanto, essa realidade de Monte Sião, ela está escondida. Ninguém vê. Mas o Senhor está trabalhando, edificando a sua esposa. E quando a esposa estiver pronta, se a palavra de Jesus diz que não se pode esconder, sim ou não? E vi um novo céu e uma nova terra. E vi também a cidade santa, que do céu descia, ataviada como uma noiva.
E se alguém perguntar por que ela está aparecendo, Jesus diria assim: porque ela está pronta. Não posso mais escondê-la. Eu já conquistei ela por dentro, agora está na hora de manifestar ela sobre a terra. Nunca que Deus quer te manifestar sobre a terra, ou me manifestar, sem antes conquistar a gente por dentro. Chegamos a Sião, meu irmão. Não seja profano, como foi Esaú. Essas palavras assim são doídas. Por quê? Porque, gente, pega, né? Me pega aqui. Não seja profano como foi Esaú. Vendeu o seu direito de primogenitura para ter um momentinho de prazer nessa terra. Esaú disse: eu quero é ser feliz. Esaú diz assim: de que me adianta ter uma herança dessa se eu morro aqui e agora? Mas o Paulo, que já estava numa visão de altura e profundidade, ele diz: o morrer para mim é lucro. Se você tiver que morrer, morra. Se tiver que perder, perca. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que apertar, deixa apertar. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ai, meu Deus! Não. Eu só quero é ser feliz, é o funk que canta, não é o evangelho, não. A gente tem que combater esse falso evangelho de eu só quero é ser feliz. Você não... Ei, olha para mim. Você não foi chamado exclusivamente para ser feliz, não, querido. Teu propósito é ser esposa do Cordeiro. E haverá momentos em que vai doer, sim, vai. Haverá momentos em que vai ter que cortar. O autor de Hebreus diz: estão reclamando de quê? Vocês nem resistiram ao ponto de derramar sangue. Você quer estudar Hebreus, querido? Nós vamos pegar firme depois de maio, só Hebreus. Aperte o cinto. Hebreus vai entrar numa realidade que parece que o céu vai entrar aqui. Agarre isso, meu. É o que eu posso fazer por você. Você acha que eu vou ficar vigiando você se você está fazendo, deixando de fazer? Alguns irmãos às vezes mandam mensagem e dizem: pastor, eu digo amém. Já não há mais o que dizer. Você já sabe quem você é, agora você tem que decidir se você quer cumprir ou não o propósito que você foi chamado. Simples e objetivo. Não sejamos profanos como foi Esaú. Por quê? Porque nós não chegamos, vamos terminar, ao monte palpável, ao monte tenebroso, ao monte terrível. Nós chegamos a Sião, aleluia. Chegamos a Deus, chegamos à nova aliança, chegamos à Assembleia dos Primogênitos, chegamos a Jesus, o mediador dessa nova aliança, esse sangue que clama mais do que o sangue de Abel. Ai, meu Deus, esse negócio que deixa a gente louco. Não é ser evangélico, meu irmão, é navegar nas regiões celestiais. Não é ser crente de banco de igreja, não, é ser entranhado com Ele, Ele em você, apaixonado por Ele. Aleluia. Levante sua mão, vamos orar nessa noite, meu irmão. Eu quero que essa paixão invada o seu coração. Eu quero que você seja cheio dessa convicção. Meu Deus, se encha dessa convicção. Se encha. Se você é um nascido de novo, se você é alguém que está buscando a santificação, você entende o que eu disse nessa noite, e você se entrega a essa realidade. Mas se você é um evangélico, um crente, um membrinho de igreja, você não entende. Você acha que Jesus te salvou para você ser feliz? Se converta, mude sua mente, transforme pela renovação do vosso entendimento, para que você entenda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma metanoia hoje, o entendimento profundo, olhos do nosso entendimento iluminados pela glória dEle.
Choramanaracaxi. Ah, Deus, faz isso, Jesus. Eu sei, Senhor, o Senhor disse isso para Zorobabel. Não é por força e não é por violência. Ah, Senhor, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Espírito Santo, edifica a tua noiva, ou o que falta dela. Completa a tua cidade, Jesus. E abre o céu e vem, Maranata. Oh, Ele virá com os seus santos em glória. Meu Deus do céu. Que um prato de lentilha não nos tire isso. Que não nos tire o direito da primogenitura. Aquele que tem a unção dobrada, aquele que tem a porção dobrada. Somente os primogênitos de Deus habitarão nos céus e na terra. Somente os primogênitos, meu amigo, meu irmão, viverão nessa realidade entranhada. A natureza da igreja celestial, Senhor. Como nós estamos correndo por aí e perdendo essa realidade. Nós estamos atrás de riquezas na terra, mas o próprio Abraão abriu mão e habitou em tendas. Ele que tinha a promessa disse: eu vi a cidade. Nas palavras de Jesus no Evangelho de João, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nas palavras de Paulo, ó rei Agripa, como eu posso ser desobediente a essa visão celestial? Só o teu Espírito pode, Senhor. Se existe alguém aqui que não é nascido de novo, ainda que seja da igreja, mas não seja ainda nascido de novo, Espírito Santo, só o Senhor pode. Mas eu tenho certeza que aquilo que falamos nessa noite, para quem é nascido de novo, o Espírito penetra todas as coisas. As coisas do Espírito são para quem tem o Espírito. Só o Espírito que clama em nós, Abba, Pai. É o Espírito quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bendito Espírito de Deus. Aleluia! Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Outro como tu, Senhor. A tua santidade eu preciso ter. A tua santidade em mim, pois eu quero te ver. Mas será impossível para mim ver a face do meu Rei sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver. Tu és santo. Diga isso para Ele nessa noite.